Bom, estamos aqui de novo. Você tá vendo que eu não mudei minha roupa. Ela também não. A gente conversou durante 1 hora. Eu espero que você tenha ouvido o primeiro episódio que a gente gravou junto. Mas acho que tem muita coisa pra gente falar. A gente tinha bolado 2 temas. O primeiro não era muito do que a gente tinha bolado, mas a gente falou sobre organização. Eu acho extremamente importante para alguém que está começando. A gente falou de ministérios, de perspectivas de uma igreja de forma diferente. A gente falou de perspectivas de liderança. A gente falou de perspectivas de, muita coisa que você, que está formando um time aí, precisa. Principalmente você que é líder. Eu acho que é muito legal que você ouça o episódio que a gente gravou antes. Mas a gente está aqui para falar de uma coisa que eu acho que é uma das coisas que eu julgo mais importante da fotografia como ministério. Como quando a pessoa entende que a vida dela está atrelada como ministério à fotografia, dentro e fora da igreja. Que é você entender, acreditar e se capacitar e viver debaixo daquilo que Deus sonhou para você. É fácil? Vai se perder várias vezes. Tá tudo bem, já aconteceu comigo também. Todo mundo acontece. Mas você reconhecer no caminho o que você precisa para chegar onde você tem que chegar. Então vamos lá com o Cacá Gerim a mais um episódio sobre... A gente vai pensar num tema depois, mas é sobre se vai de timidez, aprender com os processos, e é pouco disso. Pode falar, Cacá, um pouquinho agora também. Eu vou contar. Só vou falar mais um pouquinho. A gente terminou primeiro, aí eu digo, você tá falando... Diego é meu marido. Eu digo, o pastor Diego ficou assim, ó, você tá falando demais. Você falou bastante. O Demais Caio não, falou é o bastante. anfitrião, deixa ele falar. A Cacá ficou agora assim, ó. Chegou a hora, manda ali. Se apresenta de novo, pra quem tá começando nesse aqui. Oi, gente, eu sou a Carla Gerim, mais conhecida como Cacá, tenho 30 anos, tô grávida do meu primeiro filho, esposa do Diego. Pastora, gestora. Pastora, gestora, fotógrafa, secretária, assessora, como você quiser chamar. Só vai entender tudo quem ouviu o outro. Assiste o Part 1 que vocês vão entender. Mano, eu acho que falar um pouco sobre livrar da timidez é uma coisa muito louca. Pra mim é muito louco, porque assim, você, Lucas, Tainara, Sara, vamos parar aqui. São pessoas que quando eu conheci, não o Caio, mas quando eu deparei no caminho, eu falei, nossa, vocês são muito boas. Só que tinham várias coisas que uma das coisas era timidez de fazer. E eu sou um cara que se eu fosse um cara que fosse considerar antes de fazer algumas coisas, eu não faria nada disso. Vamos lançar uma fotografia na igreja. Eu nunca faria isso. Porque considerando, não tinha coisas que me motivavam a fazer, mas eu entendia que tinha que fazer. Então, um cara com o estilo que eu tenho, com uma pessoa, com essas pessoas que eu mencionei, ou vai dar bom, ou nós vamos ser amigos, ou nós vamos ser inimigos. E foi muito legal porque, tanto com você quanto com as outras pessoas, eu pude viver processos que também me ensinaram. Falar de você comigo, o que me ensinou a organizar. Existem processos que você colocou no Caio Jimenez, fotógrafo na época, que até hoje eu carrego em tudo que eu faço. E o que eu não carrego, eu sinto assim, se a Cacá estivesse aqui, a gente ia ter um Trello, ou um Mesquestasques. Eu não sei falar até hoje o nome disso. Mastertest. Tá vendo como eu não sei? E eu acho que esse episódio, para quem tá ouvindo a gente, é muito olhar a trajetória. Se eu olhar para trás hoje, eu preciso te agradecer pela organização, pelas risadas, pelos Boas processos. risadas. Boas, mano. Disse mijar todinho. Tem uma tampa de pizza atravessando a rua, tipo assim, mano, já... Umas piadas muito aleatórias. Muito nada a ver. Mas, tipo assim, desses processos todos, mas principalmente para organização. De entender que existe um andamento, de entender que existem processos para serem respeitados. Eu não respeitava os processos que eram meus. E eu acho que muitos artistas hoje não respeitam os próprios processos. Que é uma coisa muito importante. Você só consegue evoluir se você respeita o que você tem. É impossível eu crescer fotografia na igreja sem organizar o que ele é. Saber para onde ele vai, como ele vai. Então, assim, são coisas que a troca deu. Então, eu acho que quando a gente fala como crescer, a gente precisa entender com quem a gente anda. E uma das coisas, para encerrar minha parte e começar você a falar a sua, uma das coisas que foi muito legal foi que no fim do nosso ciclo,
Deus falou pra mim assim, mano, ciclos começam e se encerram. E a gente marcou um dia no escritório, era uma reunião, que eu vi, tava uma reunião na TV, aí uma reunião, eu, você, Sara, sei que lá, aí tinha um cara que veio, o Ricardo, que era cunhado do Alisson, ele veio passar o dia com a gente. Eu falei, Ricardo, uma das coisas que eu posso te dizer hoje que eu tô aprendendo é que ciclos começam e se encerram. Aí você olhou pra mim e falou assim, eu falei, nossa, foi muito bom o que eu falei, porque a Cacá achou legal, achando que nós ia ficar mais 50 anos juntos. Aí você virou e falou assim, mano, Deus, quando você falou isso, Deus falou pra mim que você entenderia que chegou o fim do nosso ciclo, valeu, tchau, tamo junto. E eu falei, sério mesmo. E eu também tive que aprender a me despedir. Então, assim, tudo que a gente passou até hoje como história, como parceiros, desde que o Diego te vendeu, lembra? Desde esse momento, eu vi que eu pude, de alguma forma, somar, mas também pude aprender. Uhum. E uma das coisas que eu posso deixar que eu aprendi é sobre organização. Uhum. Quem não ouviu o podcast que você gravou, eu acho que precisa ouvir. Porque essa gestora de 50 funções, ela conseguia olhar para um escritório de fotografia e falar assim, mano, legal, a gente precisa respeitar isso assim, mas precisa fazer assim. E aí foram 1 ano de processo para a gente conseguir chegar. Então, eu não sei em que estágio a pessoa está lá, se ela se considera, o que ela, a maior necessidade dela hoje para que ela enxergue uma evolução. Mas eu acho que caminhar junto com alguém que tem uma habilidade que ela não tem, vai gerar um trabalho, umas broncas, vai gerar frustrações, mas vai gerar evolução. Então, a gente viveu tudo. Comemoramos, vivemos coisas legais, brigamos, assim, de certa forma, discutimos coisas tipo assim, tipo assim, a gente ficou frustrado, nos frustramos. Nunca fui frustrado. Mentira, ela tá mentindo, ó, tá vendo como tá acontecendo? A gente ficou frustrado com coisas que realmente faz parte do processo, mas que a gente evoluiu. Então, para que as pessoas possam evoluir em algo, ela precisa se dispor a caminhar com o diferente. E foi isso que a gente viveu. Uhum. Relacionamento é isso, né, cara? Quem tem um relacionamento muito de perto, qualquer pessoa, seja de amizade, seja de casamento, vai viver todas essas fases que você falou. Então fazia parte mesmo, a gente se frustrou muitas vezes, mas faz parte do relacionamento, da amizade. Embora né? a gente ache que a gente se frustrou menos do que comemorou. Ah, não, com certeza. Mas falando dessa troca, assim, foi muito legal, porque eu me lembro quando o Diego falava assim, meu, você precisa andar com o Caio. Você precisa andar com o Caio. Ele não precisa sabia. Andar com o Caio, você precisa andar com o Caio. E aí foi lá abaixo, né? Aí eu comecei a trabalhar com o Caio. E eu lembro, Caio, tipo assim, uma das coisas que sempre me guiava para um emprego novo era a possibilidade de aprender algo. Isso eu guardo no meu coração até hoje para qualquer lugar que eu caminho. Se eu tenho oportunidade de aprender algo, não é o salário que vai me prender. Ah, eu sei disso. Não é nada. É assim, enquanto eu tô aprendendo, eu tô feliz ali. Então, quando eu olhava pra você, eu enxergava uma figura de fotógrafo e falava, mano, eu quero ser igual ou melhor que o Caio. Eu mirava ali. Mas eu me lembro que, falando um pouco da timidez, né? Eu era muito tímida, né? Tipo, e a fotografia foi o que me levou, e eu sou muito grata à fotografia, porque eu cheguei onde eu tô hoje por causa da fotografia, né? E eu me lembro muito bem, assim, que, né, quando eu comecei a fotografar os casamentos e tal, eu olhava muito pra você e falava, mano, eu quero ter esse tipo de postura, igual ele, sem medo de ser feliz, e vai lá, enfia a câmera nos lugares que não pode, sobe no altar lá na igreja católica onde não pode. Isso, agora é verdade, fato verídico. Fato verídico. Não, mas assim, eu olhava você fazendo os ensaios de um jeito tão desenrolado, um jeito que eu nunca tinha visto alguém fazer na minha vida. E eu falava, mano, eu vou aprender. Né? E era muito engraçado, porque eu tinha muito medo. Eu acho que um pouco da timidez tá ligado com esse negócio de medo, né? Mas no meu caso, era um medo que me travava. Era um medo que, tipo assim, eu ia até ali e dali eu não passava. Eu precisava de alguém me puxando. Eu acho que ter você como meu exemplo no dia a dia me ajudou a ir quebrando essas barreiras sem que eu percebesse. E você literalmente, né, abriu a portinha do medo, bateu nas minhas costas e falou, vai, tia. Agora você falou, antes de começar a gravar, você falou do bússola. Eu tenho bússola com uma chave. Não, mas muita coisa aconteceu antes disso, né? Tá bom, desculpa. Só... Não, vai lá. Fala você. Eu vou chegar lá. Vai lá. Só pra não perder a linha de raciocínio, porque eu lembro que, por exemplo, quando a gente começou a fotografar casamento, eu não tinha muita experiência na área, né? Mas era como se você enxergasse uma Ferrari que ainda tava sem gasolina. E você botou gasolina lá, vai, em nome de Jesus, né? E aí... eu lembro que você me dava feedbacks, falava, Cacau, essa foto aqui saiu sensacional, mas essa aqui, se você tivesse posicionado em tal canto, em tal coisa, eu falava, putz, é isso,
Mas eu tinha muito medo, né? E aí, chegando no Bússola, né? Quando Já você... pulou? Não pode? Como? Não, mas foi isso, Tá assim, bom. eu sentia que era muito isso, assim. Então, no começo, eu via muito você fazendo, né? E eu tentava seguir exatamente os seus passos. Então, tipo, mano, onde você se posicionava, daqui a pouco tava eu lá com o equipamento, se posicionando igual, fazendo igual, tentando interagir com as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a destravar, né, É que foi um processo, esse lance de interagir com as pessoas, eu acho que foi o maior processo que a gente viveu. Sim. Porque a gente trabalhou na minha casa. Isso. A gente não tinha umas. Tipo assim, eu acho que isso. Hoje eu não consigo mais. Hoje eu não consigo mais ter um escritório na parte de baixo da minha casa. Eu não consigo. Não, nem é bom. Não dá, eu não consigo. Mas aquela fase, olhando o time que tinha e a forma que a gente lidava, a gente era uma casa como se você chegasse na casa de vocês também. Sim. E a forma que a gente lidou, porque não sou só você que aprendeu a lidar com as pessoas, eu aprendi a lidar com pessoas. Ali quando a gente estava eu, você, Ana e Lucas, antes da Ana, né, que ficava eu, você e o Lucas só. Tipo assim, foi uma escola, eu não sei pro Lucas, mas para mim, e o Lucas está falando desse processo de lidar com pessoas, foi muito louco. Porque assim, não era só sobre vamos fotografar um casamento. Era o dia a dia, era a convivência, é o discipulado. Que você me dava em algumas coisas, eu podia oferecer de uma outra coisa que a gente não tinha que considerar nenhum. Mas, tipo assim, era um processo de que hoje, quem está ouvindo a gente e está na igreja, pode parecer que não tem valor. Tem muito. Mas tem muito valor. É isso que fica, na verdade. Eu acho que o que eu via muito que ficava junto com a nossa fotografia era a história que a gente criava junto com as pessoas. Então, uma coisa que eu observava muito, que você tinha muito forte com os casais, é que você se tornava amigo dos casais. E eu olhava e falava, mano, se o Caio é amigo dos caras, eu quero ser amigo dos caras também. E chegou a festa que você tava dançando com as Maria, que tava você dançando com o pessoal, e nós olhando, falando, acho que é a Cacá ali. Mas eu olhava e falava, cara, isso é muito legal. Eu falava, eu gosto disso, mas eu não sabia que dava pra ser assim. Pra mim, a fotografia, eu ia lá, executava e ia embora, e acabou, sabe? E você me mostrou um caminho diferente. E aí, eu acho que aí também foi quebrando outras barreiras, sabe? De tipo assim, eu não tô ali só pra trabalhar. Dá pra trabalhar, fazer um trabalho muito bem feito e se divertir, sabe? Sair ali com milhares de histórias nas costas, milhares de amizades, sabe? E eu acho que muitos noivos e noivas e casais que ouvem a gente hoje falam, mano, é isso, eu lembro dele. E tem gente que eu falo até hoje, viu? Que são meus parceiros, assim, sabe? Alisson e Pamela. Bárbara e Gui. Tem a Nath também, lá da igreja. Então, tipo assim, são caras que olham pra mim, assim, tipo, abrem mó sorrisão e aí me vem o casamento deles. Mas, tipo assim, era a história que a gente construía junto com o casal, assim, sabe? Tipo, de ir conversando com eles. E você me ensinou isso. Porque antes eu ia lá registrar, eu falava, vira aqui, vira pra lá, e não sei o que lá. E não, eu passei até um dia, aí, meu, tudo bem? Estavam felizes hoje? E aí, meu, como é que tá o coração? Não sei o que lá. Meu, quem tá aqui da sua família? Poxa, que legal, não sei o que lá. Quem é aquele ali? E a gente construir, eu acho que isso também vai quebrando a nossa timidez, né? De tipo assim, meu... Construir relacionamento. Se forçar a construir relacionamento. E eu me lembro que foi uma experiência até bem interessante de uns projetos que a gente tava fazendo lá da Bahia, que um dia... Você falou, Cacá, hoje você vai trabalhar sozinha, você vai fotografar sozinha. Não sei se você lembra, que era o dia que a secretária de não sei quem ia conversar com o gerente geral da empresa. Não, era o governador, o cara ia chegar lá, o governador. Eu não sei, eram umas pessoas... O político ia lá. Eram umas pessoas muito importantes, e aí naquele dia não tinha vídeo. E você cuidava junto do vídeo, eu fazia parte da foto, mas eu tava muito acostumada a todo mundo junto, né? Então, tinha essa relação de segurança. Tipo assim, mano, você tá aqui, você segura o meu braço. E naquele dia você falou, não, Cacá, você vai sozinha hoje, tá bom? Hoje não tem vídeo. Eu falei, mano, acabou, velho. Eu vou entrar numa sala com uma galera mó importante. Ah, lembrei. Eu falei, mano, eu sou uma menina. Os caras não me respeitam. Tipo assim, eu falei, mano, e agora? Aí, tipo assim, virou uma chavinha. Eu falei, mano, e agora eu vou fazer o que eu sei fazer. Detalhe que depois, toda vez que tinha que ter foto, o diretor falava assim, pode mandar, Cacá. E aí, nesse dia... eu fiz uma das fotos mais bonitas que eu fiz de todo o projeto, que foi a foto de diretor, não sei se você se lembra. Né? Que é esse diretor que eu tô falando, isso, tipo assim, que ele fala disso, que quando, até as últimas vezes que eu fui atender, ele pergunta, tipo, Cacá,
Sabe assim? Mano. Mas é muito doido, né? Porque ali eu já tinha vivido muitos processos pra destravar a minha timidez. E ali foi uma das cerejas do bolo, assim, sabe? Que tipo assim, mano, eu tive que provar pra mim mesmo que eu não era mais aquela pessoa tímida. Que eu tive que chegar, cumprimentar, conversar. Eu lembro que até voltei com uva pro hotel. Eu falei, pessoal, tá uva aqui que me deram pra vocês. Mas por quê? Porque eu virei amiga das pessoas ali dessa vez, sem a necessidade do Caio. Então, tipo assim, o Caio me ensinou a fazer e ali eu provei que falei, mano, eu cheguei, velho. Eu acho que gerar relacionamento é um ponto importantíssimo. E o grande lance é você conseguir acreditar. Em você Na verdade, mesmo. não, nem acreditar em você, mas é se tornar maduro. Tem uma música do missionário Thiago York. Desculpa, pessoal, mas é um presbítero. Thiago York tem uma Apóstolo música. Paulo gostava de ouvir. Ele tem uma música. Retém o que é bom, ok? Mas o nome da música se chama Masculinidade. E ele fala que infantilidade demais também atrapalha. Seriedade demais também atrapalha. Mas é achar o ponto de maturidade. E também Porque a gente tem entender. que saber assumir a maturidade. Né? E entender também quem Deus te chamou pra ser. É isso. Porque eu lembro que você. Eu lembro até uma foto que eu postei de uma dessas vezes que eu tava dançando com a noiva. E aí eu falei sobre transformação. Falei, a Carla, de não sei quanto tempo atrás, nunca faria isso numa festa. No meio de uma festa, tá dançando com uma tia que eu nunca vi na vida. Que eu só perguntei qual é o teu nome, vamos dançar junto? Tipo assim, é muito louco, porque só Jesus pode fazer aquilo. E aí eu lembro que uma das várias conversas que a gente teve, né? Você e a Ana. E aí, tipo assim, você falou pra mim, Cacá, Deus te fez pra gerar alegria onde você passa. Você é zica. Deus te fez pra gerar alegria. Então, tipo, em ambientes que talvez você vai chegar ali e vai estar pra baixo, Deus te chamou pra levar alegria pra aquele ambiente. E aí, tipo, numa dessas fotos, né, porque às vezes a gente ficava dançando e aí um tirava foto do outro, né, a gente vivia nos álbuns aí da vida dos casamentos. É muito legal. Eu ia ver o casamento e falar, essa aqui é a Cacá, que é dançando, eu sou esse que tô dançando. Exatamente. E aí, tipo, eu entendi, eu falei, caraca. E aí, essa última semana, não sei quando esse podcast vai no ar, mas pensa que foi esses dias. Eu tava visualizando o meu Instagram e aí eu fiquei visualizando exatamente isso, sabe? Essas postagens, esse momento. Eu falei, mano, era isso, é alegria, sabe? É alegria e tipo assim, e Deus foi me moldando, sabe? Nesse processo de perda de timidez. E aí chega o Bússola, né? O Bússola, quem não sabe, foi um evento que a gente inventou de fazer, que era um evento que era dar o norte para quem queria ser empreendedor na área da fotografia. Não, o Bússola não foi o... Então, qual que foi o para surdos? Não foi esse? O workshop de surdos foi fotografia para surdos. Ah, foi do... Mas o que você palestrou, que todo mundo terminou, que pediu para continuar, foi o Bússola. Que palestrou o Thiago Farias, a Camila, você, eu... E eu quase me arrependi, porque quando eu fui ver a minha vez, eu falei, eu acho que eu deveria estar fazendo mais isso aqui. Porque, tipo assim, foi muito legal, porque quando a gente foi falar que a pessoa precisava ser um bom empreendedor, eu acho que era uma coisa mais que eu falava assim, mano, elas precisam entender o que a Cacá tá fazendo aqui. Tipo, quanto organizar é importante. E aí você foi dar a bendita palestra de organização, que você queria muito fazer. Não é que eu não queria não, né? Que você me empurrou e falou, vai lá e faz, você tem conteúdo, vai lá e faz, eu acredito em você, vai. Que a galera terminou, mano. Acabou a palestra pra cá, valeu, gente, obrigado. Aí eu levantei e falei pra ela, ó, acabou o seu tempo. Aí ela olhou e falou assim, gente, o cara tá falando que acabou meu tempo. Aí uma mulher, eu não lembro quem, levantou e falou assim, não. O que vai ter agora? Não, você pensa num evento que bagunçou, assim, virou a casa da mãe Joana. Levantou e falou assim, ó, o que é que é agora? Agora é intervalo de 20 minutos. Cancela, todo mundo tá de acordo que cancela? Cancela, então continua, vai. Sentou e falou, continua, não foi? Eu não me lembro, porque eu tô grávida, né? Mas... Não, foi isso. E aí na hora eu falei, caramba, que louco, mano. A palestra que todo mundo mais pirou foi a sua. Mas eu acho que é muito essa questão do processo mesmo, de ter alguém que acredita em você. Eu acho isso muito importante, porque nesse processo de perda de timidez, você vai precisar de alguém que seja, tipo, o teu braço ali pra, tipo, mano, se alguma coisa der errado, você precisa ter alguém. Você precisa ter alguém pra falar, cara... Deu ruim, mas tá bom. Deu ruim, mas, mano, deu ruim, mas eu tô com o Caio aqui, então tá beleza. E eu lembro que isso aconteceu na igreja também, né, quando, não com você, no caso, mas quando eu assumi a liderança da rede ministerial, imagina que tem todos os ministérios da igreja e eu cuido dos supervisores, né, desses ministérios. Então, tipo assim, é o que a gente chama de alta cúpula da igreja, né? Tipo, e aí a Cacá tava acima desses... Quando o pastor Soeiro me colocou e falou, Cacá, você vai ser líder, quase que eu virei pra ele e falei, pastor, você é louco.
você é louco, eu tenho 28 anos, eu não sei nada, eu tô cursando teologia, você é doido. Você tá com 30 hoje? É. Falei, você é maluco, tá doido. Não, eu tinha 28, não, eu tinha 27. E pastor, você... Mas como eu já tinha vivido esse processo com você, que me ensinou muito, eu falei, não, mano, se o pastor tá enxergando alguma coisa, só vamos. E aí eu tinha a figura dele também pra estar me ancorando ali, sabe? E aí eu lembro até hoje, eu tinha acabado de assumir o negócio. E aí quem guiava as reuniões era ele. E aí eu ficava ali só na miúda, né? Só ouvindo, falando, amém, pastor. Tem alguma coisa pra falar, Cacá? Não, tá tudo certo, pastor, tá tudo certo. É hora de encerrar. Exatamente. E aí eu lembro até hoje que eu assisti uma palestra de liderança do John Maxwell. E aí eu fiz um resumão, assim. Mandei pra ele por e-mail. Falei, pastor, olha que conteúdo massa. Aí ele falou assim, pode preparar esse material e dar na próxima devocional. Na próxima reunião, né? Pra quem não tá acostumado com a palavra devocional, na próxima reunião. Meu, ali meu coração gelou. Sabe quando você começa a derreter assim? Falei, mano, acabou, velho. Acabou. Eu falei, não, mas aí eu me lembrava de tudo que a gente tinha vivido. Eu falava, não, mano, ó, eu vou conseguir. E se der errado, o pastor tá lá. Se der errado, o pastor tá lá. Tem alguém na retaguarda. Tem alguém lá na retaguarda, beleza. Aí eu preparei todo o material, pedi ajuda pro Diego, mandei pra ele antes. Falei, pastor, faz sentido? Faz. Deixei tudo que eu ia falar preparado pra não falar abobrinha e tal. E aí, meu, no dia eu dei e foi um sucesso. Cara, E é muito doido, porque é exatamente o que a gente estava vivendo, só que em níveis diferentes. Eu me imagino se a gente não tivesse vivido todo esse processo junto, dentro da fotografia, se eu chegasse nesse nível da igreja, talvez eu não teria conseguido. Não, e hoje eu tenho quase certeza. E hoje não existiria fotografia na igreja. Se as pessoas estão ouvindo isso, não existiria. Porque hoje eu estou vivendo um processo de organização, embora poucas pessoas entendam o que está na minha cabeça. Mas, tipo assim, na minha cabeça eu consigo equilibrar, respeitando funções e pilares de coisas que a gente plantou lá atrás. Porque isso é muito louco. Quem está na sua retaguarda? Tipo, é uma pergunta que quem quer crescer... E eu acho que isso, pra quem tem timidez, Caio, é tipo assim, se a pessoa pode sair com alguma lição de tudo que a gente tá falando hoje, começa a caminhar com quem te inspira. Mas caminha assim, sem medo. Sabe? Sem medo. Tipo, faz igual meu marido fez, né? Que me vendeu pra você. Literalmente. Ele não tá nem ouvindo agora, já desistiu já. Deixa pra lá. Mas, tipo assim, meu, se você admira alguém, se você olha pra alguém e fala, meu, eu quero ser igual essa pessoa, cola nela. Sem medo, sabe? Chega junto e fala, posso caminhar com você? E posso fazer uma observação? Pode fazer uma coisa que foi muito legal com você. Você soube separar o bom e o ruim. Porque o que era bom você aproveitava, o que era ruim você me apontava. Isso foi importante. É, também. Mas acho que isso talvez a pessoa não consiga fazer, né? Mas caminha. Tem que tomar cuidado, né? Pode ser chato. Mas, tipo assim, mas eu acho isso importante, porque nem tudo é o que você quer. Sim, mas tem aquilo que inspira, assim, tipo assim. Não, eu tô falando no sentido assim, é que assim, o meu olhar quando a gente fala qualquer coisa aqui é uma pessoa que tá do outro lado falando assim, legal, então eu vou andar com essa pessoa, eu vou fazer tudo que ela... Não, legal, calma. Tem que ter os parâmetros. Porque a gente viveu isso, hoje tem coisas que você fazia que eu copio, tem coisas que você faria que eu falo, não, isso não é o Caio. Mas assim, eu acho que isso é importante. Por quê? Uma coisa que a gente pode deixar como tema desse podcast é quem está na sua retaguarda? E é Deus, o Senhor, Jesus. Beleza, mano. Que bom. Que bom. Tem que ser no mínimo ele. Tem que ser no mínimo ele. Mas quem, baseado naquilo que Deus te direcionou, te ensina algo que faça você chegar mais perto daquilo que Deus quer pra você. Exato. E até que ponto? Porque eu acho que é importante nesse processo a gente que tá, não, eu quero ser o maior pregador do Brasil. Tá, mas você não tá andando com ninguém, você tá andando com um monte de gente que é influencer. Boa, legal, tá, vai ser um bom pregador. Aí você começa a adaptar as suas coisas para um formato que aquela pessoa foi chamada para fazer. Então, assim, a gente precisa pegar e se é aquele lance, né? Quais são as 5 pessoas que você anda? Eu vivi um processo durante anos que eu só tinha pessoas que eu falava. Eu não tinha ninguém que falava assim pra mim. Não. Eu não aceitava o que eu falava. E aí, esse dia eu tava conversando com a Ana, aí eu ganhei uma amizade incrível. E aí eu voltei pra casa, depois de um dia de conversa, o dia inteiro com o cara. Ela falou assim, sabe que eu tô feliz? A Ana é embaçada, né? Sabe que eu tô feliz? Você tá voltando com coisas que te falaram. E aí aquilo me deu, e aquilo foi assim... Por quê? É a pessoa que apontou, que reparou, que falou, que elogiou, que brigou, que não só brigou, mas que
direcionou, entende? Não só parou e falou, ó, vem cá que eu vou te... Então, assim, eu acho que a gente viu essa troca. Teve dia de eu falar coisas. Teve um dia que a gente tava numa viagem... Mas a pessoa que te inspira também tem que dar liberdade pra isso, né, Caio? Importante, né? Porque às vezes... sim. Às vezes você vai começar já assim, não, beleza, o Caio me inspira muito, eu quero andar ali com ele. Mas não talvez... vem encher meu saco, não. Tipo, às vezes o Caio não vai te dar essa liberdade, talvez, pra te dar esse feedback, sabe? Tipo, talvez a pessoa que tá ali, você tá sendo inspirado por aquela pessoa, não vai receber bem, né? Então eu acho também... É relacionamento, gente. Você tem que construir um relacionamento com essa pessoa. Quem tá filmando aqui é o Zé. Felipe. Eu falo Zé porque a gente estudou junto lá na escola. Zé Esses Felipe? dias, o nome dele é Felipe, só que a gente estudou na colegial junto. E lá o apelido dele era Zé. Esses dias a gente passou por uma coisa que a gente tá andando há 1 mês e meio junto, é pouco tempo. E aí passamos por um momento e tal, não sei o quê. Aí chegou aqui no escritório, tava eu, ele e a Ana, e eu falei assim, poxa, mano, eu desabafei uma parada, falei, poxa, mano, eu preciso mudar isso. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, gelo. Aí eu falei assim, mano, o que foi? Ele falou, mano, eu não queria falar porque eu não sentia a liberdade de falar isso pra você. Mas eu acho que realmente isso não é legal. Tipo, era uma coisa que ela não... Mas você abriu, né? Mas não praticava pra ninguém. Eu falei, sério, mano? Aí a gente entrou nesse lugar que você falou. Ele falou, mano, ó, é porque isso acontece assim, isso aqui, eu aprendi isso num determinado momento da minha vida. 100% do que ele falou é o que eu vou fazer? Não. Nesse caso, tipo, 95%. Sabe assim? Foi uma coisa que realmente no processo é importante. Mas é isso. Existe um momento certo, a coisa certa no momento certo pra gente conseguir executar. Eu acho isso importante também. Isso você vai construir com relacionamento, né? Não adianta você chegar... Imagina eu chegando pra você no primeiro dia te dando um auto feedback. Você Não, olhar e falar, eu mas acho que essa menina demorou. é doida, essa menina é doida. Não, e demorou, eu acho. Eu não Sim, lembro qual foi demorou. o prazo. Eu lembro que... Demorou pro cara tímida também, né? Então pra eu dar algum tipo de feedback... Mas eu lembro que o primeiro, assim, eu não lembro qual foi o primeiro, mas eu lembro que seus feedbacks sempre era no peito mesmo, assim, tipo... Tá, posso falar? Então senta aqui. Vamos conversar agora aqui, só um minutinho. E isso é importante, porque constrói... pessoas grandes se constroem assim. Sim. Tanto, se eu quero ser grande, eu preciso aceitar esse... Tá bom, vou processar. difícil. Vou processar depois de conversa. Que é o ego, né? Aí já entra em outra coisa, né? Aí já... Lidar com o ego é muito importante a gente deixar isso aqui. Porque se a pessoa for lá, achar que ela é a perfeita e não entender... E eu acho que... Só desculpa te cortar em relação a isso. Eu acho que nesse processo de perda de timidez também entra isso, né? Porque você tem que se colocar numa posição de ser ajudado. Mas tem que ser humilde. De falar, meu, eu não sei. É de chegar e falar, mano, eu não sei. Tipo, eu não sei. Me ajuda, me ensina. E eu acho que isso também, né? Tipo, é muito da quebra do nosso ego, né? Tipo, de mostrar essa vulnerabilidade, de falar, mano, eu não consigo. Me ajuda, não sei. Tudo tem que ter esse equilíbrio. O de mais estraga e o de menos também estraga. É saber quem você ouve, quando você ouve, que é importante isso também, quando você ouve. A mesma coisa que saber quando você fala e para quem você fala. Mas é importante abrir esse lugar com pessoas. Existem 3 níveis hoje na minha vida: o público, o íntimo, o privado e o íntimo. Isso a gente aprendeu junto na igreja. Sim. Porque o público, embora eu esqueça alguns momentos, acho assim, o público é tipo assim, você tá bem? Tô bem, legal. Tá bom. E o privado, você tá bem? Tô bem, mano. A Ana tá bem, João tá bem, Maria tá bem. Você tá bem? O íntimo é tipo assim, mano, não tão quanto eu gostaria, porque inclusive tá passando esse processo. Então são níveis diferentes que são necessários. E são cruciais para quem você fala e para quem você ouve. Porque também não adianta ouvir uma pessoa querer falar muita coisa e ela só querer falar. Sim. E com o tempo você vai perceber quem fala com autoridade ou quem fala porque quer falar. E você tem muito isso. Acho que essa parte de gerir as coisas te leva para esse lugar. Eu vou esperar a hora que quando eu falar também, eu vou bater nos dois. Eu acho que também entra muito a relação de respeito também, né, Caio? Tipo, você era meu chefe. Então, de alguma forma, eu tinha que te respeitar porque você era meu chefe. Sabe, pastor Soeiro é meu pastor. Então, também tem a relação de respeito, né? Então, eu acho que existem... É igual você falou, existe um momento certo de falar, de deixar, de dizer, sabe? Até pra não machucar. Então, é isso, é relacionamento. A gente vai aprendendo um com o outro todo dia. Vamos fazer um exercício pra terminar. Quanto tempo, Felipe? Pra terminar. Caramba, vamos terminar. O outro você vai ver. Ó, você ouviu esse, você gostou? Você vai parar pro outro, você vai ouvir 1 hora você e vai pouco. ver que houve respeito na fala. Você jogar mudou algumas coisas. Mas eu vou fazer uma coisa, assim. Eu vou falar pro Caio de 10 anos atrás. Não, 10 não, 7 anos atrás. Certo. E você vai falar pro Caio de 7 anos atrás. De quanto tempo? De 7 anos. Quando a gente se conheceu. Vamos falar desse processo que a gente ficou na rua tudo aqui.
No sentido do quê? Eu imagino que a gente tá falando com muitos Caios. Muitos Caios, mas tipo assim, muitos Caios. Pessoas com uma vontade incrível de fazer coisas legais, mas estão achando que estão indo bem, mas ainda não entenderam alguns eixos. Eu não vou falar ainda pro Caio, só pra entender o que eu vou falar. Tá bom, E aí você começa então. eu vou começar, depois você fala com a Cacá. Oi, Caião, firmeza? Mano, eu vou falar uma coisa pra você assim. Você é um cara incrível, mano. Tipo, de verdade, mano. Parabéns, velho. De onde você vem pro rolê que você tá vivendo, você já andou jardas. E agradece muito a sua família e essa mulher que tá do seu lado. Mas, mano, presta atenção, Caião, nas pessoas que estão do seu lado. Porque elas precisam de você, mas você também precisa delas. E esses processos do dia a dia, mano, vão construir uma coisa gigante em você. Aproveita, porque tudo muda, mas não deixa de ser o Caio que você é. Só que não deixa de forçar a mudar naquilo que você já entendeu que vai melhorar. Sabe por quê, Caio? Se você não melhorar agora, se você não mudar agora, se você não for contínuo, lá na frente, você não vai olhar nem para trás e nem conseguir enxergar para frente da forma que Deus sonhou para você. É gigante. E todo o processo te ajuda. Então, ô Caio, você está muito empolgado. Você está muito... Mano, você enxerga e vai. Só que não esquece que tudo que você está aprendendo com quem está do seu lado é necessário. Então, já para, mano. E repara. Anota. Mano, lê 5, 6 vezes. Lê 10 vezes. Anota. Você vai precisar lembrar isso todos os dias da sua vida. Talvez num momento mais, em outro momento menos. Mas, ó, isso é importante pra você. Vai, mano, tenta fazer o máximo respeitar quem você é. Porque respeitando quem você é, você vai deixar de passar problemas em lugares que você não deveria estar, ou que sendo quem você não deveria ser. Olha lá na frente. Deus sonhou um bagulho louco pra você. Só vai e não para. Eu te amo, Caio. Eu falo o quê? Não, eu só queria falar com o Caio mesmo. Você precisava falar com o Caio mesmo, mano. Agora eu falo o quê? KKK. Eu falo, Caio, só vai. Caio, ó, anota mesmo, porque Caio, anota mesmo, você vai esquecer, Caio. E a Cacá vai ficar assim, Caio, você fez aquilo lá, Caio. Ô, Caio. não atualizou por que esse negócio? Bom, vamos lá. Cara, que difícil, né? Eu também senti dificuldade. Ah, sentiu que falou que foi, né? É porque eu queria falar com o Caio. Bom, vamos lá, Cacá de 7 anos atrás. Você é maravilhosa. Esquece o que te disseram a vida inteira, que tu não ia conseguir, que você não ia fazer, que você não ia chegar a lugar nenhum. Você vai sim, vai sem medo. A Cacá de hoje aprendeu que tem portas que se a gente não abrir, a gente não vai conseguir viver o que Deus espera que a gente viva. Então, arromba essas portas. Vai com força, vai com os 2 pés, abre mesmo. Vai sem medo. Se aproxima mesmo de pessoas que você se inspira. Vai junto, fala com as pessoas sem medo e só vai vivendo, mina, que você vai ver onde você vai chegar. Beijo também. Ô, Cacá, você vai ser mãe, velho. Você não tá ligada. Você tá ligada que você vai ser mãe, velho. Eu tenho certeza que você tá ouvindo aí, 2000 e tantos, 2017, você vai falar, não, mãe, não. Vai ser mãe. Não ao dia, Guilherme. Vai ser mãe. É isso, gente. Compartilhe. Mano, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Compartilhe. Mais uma vez, agradecer Cater Cabos, nossa patrocinadora, a pessoa que está sempre com a gente. Agradecer. Você que está aí, precisa de uma capacitação para o seu time, temos um curso Fotografia na Igreja. Entra lá, é nosso. É para você, para te inspirar. E, por favor, compartilhe com os seus líderes, compartilhe com o seu time. E vamos assim. É nóis. Corta nessa hora que eu bati. Nossa, mano, esperando ele cortar no final, meu. Não, mas eu vou levantar, parece que tem que comprar. A gente foi bem agora?